Boa noite, pessoal. Começando mais uma live de quartas, o nosso espaço virtual do Centro Espírita Nair Montes de Castro, o nosso celeiro de luz. Que Jesus nos abençoe e que possamos unir os nossos corações a esse Mestre que nos ama tanto. Espero que todos estejam muito bem e hoje vamos dar prosseguimento, vamos falar da parte 2 do tema reencarnação. Lembrando que semana passada começamos a leitura do capítulo 13 do livro Missionários da Luz, psicografado por Chico Xavier, nosso querido médium mineiro. Que saudade de Chico, estava pensando muito nele hoje. E ditado pelo espírito André Luiz, na série dos seus livros sobre a vida do plano espiritual. Começou com Nosso Lar e termina com A Vida Continua. E esse livro fala sobre diversos temas, mas o tema específico que estamos tratando, como eu já antecipei, é a reencarnação. E começamos a tentar entender um pouquinho do mecanismo da reencarnação, como as coisas ocorrem no plano espiritual, né? Porque às vezes a gente ouve os jovens dizendo: "Eu não pedi para nascer". Quantas vezes nós também já falamos isso para os nossos pais? Será que é isso mesmo? Será que nós não pedimos para nascer? Se é obra do acaso? Ou se existe um acordo, um contrato, né, um reencontro aqui na Terra, depois de muitos acertos, muitas arestas aparadas no plano espiritual, justamente para formarmos uma família, para resolvermos questões que ficaram pendentes, reconstruir, reescrever as histórias das nossas vidas, né? Porque às vezes foram capítulos tão confusos em vidas passadas, e nessa nós nos reunimos, fazemos um acordo para justamente nas páginas em branco que nós temos, que todos nós possuímos, reescrevermos essas, esses dramas de maneira mais suave, né? Para, em vez de ser uma comédia pastelão, por exemplo, ser algo mais sério, para, às vezes, uma tragédia, ser uma comédia romântica, e assim a gente vai tentando viver da melhor maneira possível em sociedade, e principalmente em família, que é a célula da sociedade, é o que mais importa na sociedade. E eu estava lembrando que há 15 dias eu fiz uma palestra no nosso querido Celeiro de Luz, e o tema da palestra era construir as nossas casas, né, em terreno firme, não de maneira objetiva, mas de maneira metafórica, né? As nossas vidas precisam ser erguidas em terrenos firmes, não na areia, justamente porque precisamos de bases sólidas para os nossos sonhos, né, os nossos planejamentos conseguirem se realizar. E a família é uma das questões mais básicas para essa fortaleza, essa, essa estrutura fundamental das nossas vidas. E a família não inicia na concepção de uma criança, no nascimento de um bebezinho, né, ou no casamento dos cônjuges, mas muito tempo antes, no plano espiritual, quando todos nós estamos ainda desencarnados e fazemos aqueles apontamentos, aquelas promessas tão maravilhosas. E aí a gente chega aqui, de alguma forma, nós acabamos desistindo e fraquejando, né? Por isso que nós vamos falar um pouquinho hoje sobre reencarnação. Mas antes de iniciarmos o nosso tema e a nossa segunda parte da leitura, vamos ver quem está aqui conosco para dar boas-vindas. Albertinho, meu irmão, espero que você esteja muito bem. Se Deus quiser, amanhã estaremos juntos. Beijo na Ângela, que Jesus abençoe a sua família. Olá, Denise. Ótima noite para você, para sua família. Amanhã também, se Deus quiser, estarei com Lorraine. Jesus abençoe você. Laura, tudo bom, Laura? Ótima noite para você. Se Deus quiser, amanhã estaremos juntos também na nossa reunião de quinta-feira. Estudos de Joana de Ângeles. Espero que você esteja gostando das quintas. Eu gosto muito. A Ana realmente é uma pessoa fenomenal. Faz um trabalho muito sério, muito de muito carinho com todos nós, né? Socorro!
como é que você está, minha querida Socorro? Que saudade de você. Espero que você esteja muito bem. Ótima noite, que Jesus te ilumine, ilumine sua família, sua netinha, né? De vez em quando, passa lá para nos ver, tá? Quinta-feira, nosso grupo começa às 7h45. Se quiser passar para dar um abraço em todos nós, fique à vontade, tá? E semana que vem, segunda-feira, será minha palestra também. Vou ficar muito honrado se você conseguir nos visitar. Jesus te ilumine, tá? Elizabeth, ótima noite. Aquele beijo especial para você e sua família. Amanhã, se Deus quiser, estamos juntos também. Que Jesus te ilumine. Doriane, tudo bom, Doriane? Obrigado pela presença, sempre conosco, Doriane. Que Jesus te ilumine. Maria Terezinha, tudo bom? Espero que seu neto esteja muito bem. Fique com Jesus. Fiquemos com Jesus. Liliana Santos, ótima noite para você. Muito bem-vinda. Que Maria Santíssima te ilumine. Luciane, tudo bom, Luciane? Ótima noite para você também. Jesus ilumine você, sua família. Maria, não, Maria não, é Marta Macedo, né? Eu comprei um óculos, mas eu ainda não tenho coragem de usar. Vou ter que usar cedo, já não estou enxergando mais nada. Que Jesus te abençoe, tá, minha querida? Ótima noite. Marisa, muito boa noite. Jesus te ilumine. Semana que vem sou eu lá no centro, tá? Segunda-feira à noite, minha palestra. A gente vai poder se ver. Um beijão. Neia, tudo bom, Neia? Ótima noite para você, que Jesus te ilumine também. Oi, Tereza, tudo bom? Um super beijo para você e sua família. Sabe que você mora no meu coração, hein? Que Jesus te ilumine, tá? Fica muito bem aí. E aí, eu acho que podemos iniciar, que as pessoas vão chegando e elas vão acompanhando a leitura. E eu estava pensando em falar um pouquinhozinho antes do início dessa leitura, que como nós vamos conversar um pouquinho sobre o mecanismo da reencarnação, né? Como iniciamos semana passada, quem não pegou, eu acho que vale a pena dar uma olhadinha no vídeo que está lá no YouTube, aqui no Facebook também fica guardado, e tentar acompanhar desde da primeira parte, né? Mas eu acho que vai dar para entender direitinho essa segunda parte. E o que é que eu pensei a gente conversar antes da leitura? Contar uma historinha que eu já contei algumas vezes aqui, mas eu acho que vale sempre a pena a gente relembrar, né? Porque ela é simples, mas ela é muito objetiva e muito clara no seu propósito. O que significa a reencarnação? É aquela família que se mudou para a reencarnação numa família, lógico, né? A família que se mudou para um condomínio novo. E no primeiro final de semana já teve um campeonato de futebol das crianças, as crianças desceram para brincar, e aí uma criança discutiu com a outra criança, o vizinho, aí os pais se meteram, acabou aquela baixaria, aquela confusão, ninguém mais se fala com ninguém, bate-boca, e cada um foi para sua casa. Uns dias depois, um adulto, o pai da criança, pegou o elevador, desceu e acabou que parou no andar do seu suposto, né, inimigo. O outro pai entrou, estava atrasado, acabou entrando mesmo assim no elevador, e o elevador vai, quebra, eles ficam presos entre dois andares. E aí aquele mal-estar, né? Eu sempre gosto de pensar que o elevador é, é um ambiente pequeno, fechado, as pessoas não ficam à vontade. E ainda mais com alguém que você não gosta. E ainda mais com o elevador parado. E aí, depois de um certo tempo, viram que não ia voltar a luz e que iam ficar lá, ter que ficar mais um tempinho juntos, acabaram tendo que conversar, né? Poxa, estamos perdendo o jogo. Fala, você também torce para aquele time? Torço. Pô, também, que coisa. Enfim, depois de um certo tempo de conversa, perceberam que tinham tantas coisas em comum e que a briga
foi uma coisa infantil, uma coisa boba, e que não merecia nenhum tipo de recordação nesse ponto. Era melhor bola para frente e reiniciar, né? Como se nada tivesse acontecido, já que eles descobriram que tinham muito mais afinidades do que problemas. Então, o que é isso? É a reencarnação. Nós somos colocados, muitas das vezes, na mesma família, com pessoas que tivemos problemas de vidas passadas. E justamente por quê? Porque a família é uma espécie de elevador, onde, claro que você pode arrebentar a porta, tentar se arriscar, pular entre um andar e o outro, mas é complicado, tem os seus riscos, e a família é isso. Claro que você pode abandonar a família, mas também é complicado. Existem os laços, né? Os laços de sangue, onde as pessoas são realmente quase que compelidas, obrigadas a durante muito tempo se aturarem, e essa oportunidade que nós temos de não apenas aturar um ao outro, mas de tentar compreender o que passa na cabeça do outro, as dificuldades do outro, ver como nós temos tantas coisas em comum e podemos, de alguma forma, um ajudar ao outro. Família é isso. Família é a oportunidade que Deus nos dá para nos conhecermos melhor, né? Para que possamos caminhar juntos e jogar fora todas as desavenças do pretérito. Isso é família. Isso é reencarnação. Reencarnação é uma dádiva de Deus. E uma outra coisa que eu gosto de pensar também sobre reencarnação, sobre estar usando um corpo de carne novamente, é quando nós estamos no plano espiritual, nós estamos afinizados com aqueles que estão na nossa mesma sintonia. Então vamos imaginar os seres que vivem em nosso lar ou qualquer colônia espiritual do gênero. Todos aqueles que lá estão têm mais ou menos os mesmos propósitos. Então, quando a pessoa vai dormir, lembrando que no próprio filme retrata isso, né? A casa tão bonitinha onde André Luiz estava hospedado, né? Morando. Você acha que André Luiz vai acordar às 3 da manhã com o som alto de um vizinho que não está respeitando a lei do silêncio? Não vai. André Luiz está dividindo o espaço dele com uma família que vibra da mesma maneira, que tem a educação muito parecida e com vizinhos que também têm os comportamentos muito próximos. Por quê? Porque essa colônia é feita através de afinidades espirituais. Se nós estivermos em colônias mais atrasadas, vamos estar também afinizados com aqueles que pensam da mesma maneira que a gente. Se tivermos oportunidade de irmos para regiões paradisíacas, onde a paz é enorme, o amor transborda dos corações, também vamos estar lá porque fazemos parte deste grupo. Já na Terra, não. Quando vamos usar um corpo de carne, eu posso estar num seio familiar muito evoluído, muito nobre, com espíritos muito elevados, mas ao mesmo tempo eu posso não fazer parte dessa evolução. Eu posso ser um peixe fora d'água. Eu posso estar morando num condomínio onde pessoas são muito nobres, muito educadas, mas também posso ter um vizinho dentro desse mesmo condomínio que não tem o mínimo respeito. Por quê? Porque aqui na Terra, no plano físico, não existe afinidade espiritual nesse sentido estrito. Nós temos cada um uma frequência diferente. Então nós vamos ter desde um Jesus reencarnando aqui na Terra e pouco tempo depois um Nero como imperador romano. Vocês entendem a diferença? Jesus teve oportunidade, ou o inverso. Pilatos teve a oportunidade de conversar com Jesus. Para você ver a diferença de nível que a Terra suporta. Paulo de Tarso, João Evangelista, Chico Xavier, Madre Teresa. Olha quantas pessoas superevoluídas viveram na Terra. E ao mesmo tempo temos pessoas que têm um nível tão baixo espiritual. Essa é a maravilha do nosso planeta. Por quê? Porque os melhores, os mais preparados, os mais evoluídos, os mais sábios,
tem oportunidade de se misturar com nós, com o povo, com os espíritos ainda com sérios problemas. Então é isso que nós precisamos compreender, a dádiva de estarmos reencarnados. É um drama muito pesado às vezes. Às vezes nós temos que dividir as nossas vidas com seres que estão, infelizmente, muito perdidos. Mas quantas vezes nós também estamos totalmente cegos e temos a bênção de dividir as nossas histórias com seres iluminados? Então vamos aproveitar o máximo possível a chance de estarmos com o corpo de carne, porque é um presente de Deus. E se enxergarmos essa oportunidade de outra maneira, com mais respeito, com certeza vamos voltar ao plano espiritual, não agora, mas um dia, mais sábios, mais preparados, porque absorvemos a atmosfera saudável daqueles seres abençoados que nos rodeiam. Por isso que é muito importante buscarmos sempre pessoas mais inteligentes, mais sábias, mais caridosas, para dividirmos as nossas histórias. Porque com certeza, de alguma maneira, a sabedoria vai chegar até as nossas vidas. Enfim, era isso que eu gostaria de conversar com vocês, porque eu acho muito importante e podemos iniciar a nossa leitura. Eu vou voltar só um pequeno parágrafo aqui para ficarmos numa perguntinha. Então, André Luiz pergunta, deixa eu ver se está tudo direitinho, está tudo direitinho. Temos nesses mapas a geografia dos genes da hereditariedade distribuídos nos cromossomos. A lei da herança, porém, será ilimitada? A criatura receberá ao renascer a total imposição dos característicos dos pais? As enfermidades ou as disposições criminosas serão transmissíveis de maneira integral? Então, André está muito assim curioso a respeito na hora do nascimento, né? Imagina, eles vão fazer um planejamento sobre a reencarnação. Então eles vão pegar pegar a genética do pai e a genética da mãe e vão ver essas combinações. Qual é a manobra que você pode fazer ali dentro? E ele está preocupado, será que o espírito vai ficar 100% influenciado por essa genética? É, de uma certa forma, parecia o quê? Que nós não temos livre-arbítrio. Imagina, você tem um pai que é alcoólatra, uma mãe que é alcoólatra. O filho vai vir com uma tendência enorme por alcoolismo, e aí ele vai ser alcoólatra também? E aí, o espírito professor de André Luiz responde: não, André, observou o orientador com grave inflexão. Estamos diante de um fenômeno físico natural. O organismo dos nascituros, em sua expressão mais densa, provém do corpo dos pais, que lhes entretém a vida, eles criam os caracteres com o próprio sangue. Todavia, em semelhante imperativo das leis divinas para o serviço de reprodução das formas, não devemos ver a subversão dos princípios de liberdade espiritual, imanente na ordem da criação infinita. Por isso mesmo, a criatura terrena herda tendências e não qualidades. Então, a pessoa pode vir realmente com uma influência da matéria, uma tendência para seguir esse ou aquele caminho. Mas essa tendência não é irresistível. Por quê? Porque cada um vem com as suas qualidades, o seu passado, as suas forças, o seu aprendizado. As primeiras cercam o homem que renasce desde os primeiros dias de luta, não só em seu corpo transitório, mas também no ambiente geral a que foi chamado a viver, aprimorando-se. As segundas resultam do labor, do trabalho individual da alma encarnada na defesa, na educação e aperfeiçoamento de si mesma, nos círculos benditos da experiência. Se o espírito reencarnado estima as tendências inferiores, desenvolvê-las-á ao reencontrá-las dentro do novo quadro de experiência humana, perdendo um tempo precioso e menosprezando o sublime ensejo de elevação.
Todavia, se a alma que regressa ao mundo permanece disposta ao serviço de autoelevação, sobrepairará a quaisquer exigências menos nobres no corpo ou do ambiente, triunfando sobre as condições adversas e obtendo o título de vitória da mais alta significação para a vida eterna. Em sã consciência, portanto, ninguém se pode queixar de forças destruidoras ou de circunstâncias asfixiantes, em se referindo ao círculo onde renasceu. Não existe destino que não podemos mudar, né? Haverá sempre dentro de nós a luz da liberdade íntima, indicando-nos a ascensão. Praticando a subida espiritual, melhoraremos sempre. Esta é a lei. Em virtude das anteriores explicações do orientador relativamente à importância da assistência de Herculano a Segismundo reencarnado, até aos 7 anos, procurei obter do instrutor alguma elucidação a respeito. Pedi desculpas a Alexandre, todavia não me pude furtar a dedicação à delicada inquirição. Por que tamanho cuidado com o sangue do futuro recém-nascido? Somente aos 7 anos iniciais da existência humana estaria terminado o serviço de reencarnação? Então a gente viu que na hora, isso na semana passada, na hora que o espírito é colocado ali para nascer, para renascer, reencarnar, um mentor, um anjo da guarda, fica ao lado que nem uma babá durante 7 anos, os 7 primeiros anos. Isso é muito importante para justamente ajudar no fortalecimento na finalização do processo da reencarnação. Como sempre acontecia, o nobre mentor ouviu-me complacente, sorriu qual pai carinhoso e respondeu solícito. Você não ignora que o corpo humano tem as suas atividades propriamente vegetativas, mas talvez ainda não saiba que o corpo perispiritual, não é o corpo físico, não é o corpo do espírito, que dá forma aos elementos celulares, está fortemente radicado no sangue. Na organização fetal, o patrimônio sanguíneo é uma dádiva do organismo materno. Logo após o renascimento, inicia-se o período de assimilação diferente das energias orgânicas, em que o eu reencarnado ensaia a consolidação de suas novas experiências e somente aos 7 anos de vida comum começa a presidir por si mesmo ao processo de formação do sangue, elemento básico de equilíbrio ao corpo perispirítico ou forma persistente no novo serviço iniciado. O sangue, portanto, é como se for o fluido divino que nos fixa as atividades no campo material em seu fluxo e refluxo incessante, na organização fisiológica, nos fornece o símbolo do eterno movimento das forças sublimes da criação infinita. Quando a sua circulação deixa de ser livre, surge o desequilíbrio ou enfermidade, e se surgem obstáculos que impedem o seu movimento de maneira absoluta, então sobrevém a extinção do tônus vital no campo físico, ao qual se segue a morte com a retirada imediata da alma. Então, André Luiz passa para a gente uma explicação sobre a importância da reencarnação e a importância dessa fase inicial dos 7 anos e o quanto o sangue, e aí muito provavelmente as defesas orgânicas, né, todo o fluxo que existe de energia no nosso sangue para a formação, a finalização desse processo. Agora, meus irmãos, penetremos a câmara de nossos dedicados colaboradores para que se efetue o júbilo da união espiritual. E depositando Segismundo nos braços da entidade que fora na crosta terrestre a carinhosa mãe de Raquel, acentuou. Lembrando, então, que a gente viu semana passada que André Luiz estava acompanhando o grupo dos construtores, isto é, daqueles espíritos que estavam finalizando, organizando a reencarnação de Segismundo. Esse nome é estranho, mas é um nome que fica na nossa cabeça, tá? E neste momento, eles vão pegar o Segismundo, que já não é mais um adulto. Lembrando que semana passada eles fizeram um trabalho hipnótico no Segismundo e ele regrediu a uma forma de criança. E neste momento vão entrar no quarto onde o casal já está dormindo depois da prática sexual. Ninguém entra durante a prática sexual, né? Existe toda um respeito à intimidade do casal. E depois, que demora um tempo até haver a união do espermatozoide do óvulo, né?
Depois disso, depois de um certo tempo, eles vão entrar e aí sim vai acontecer a concepção. Seja você, minha irmã, a portadora do sagrado depósito. Então, estou pegando a mãe desencarnada da mulher, que vai ser a mãe do Segismundo, isto é, a avó de Segismundo, e ela que vai fazer essa etapa final. O coração filial que nos espera sentirá novas felicidades ao contato de sua ternura. Raquel bem merece semelhante alegria. Raquel é o nome da mãezinha. Voltando-se para a assembleia ali congregada, explicou: faremos agora o ato de ligação inicial, em sentido direto, de Segismundo com a matéria orgânica. Espero, porém, caros companheiros, a visita reiterada de todos vocês ao nosso irmão reencarnante, principalmente no período de gestação do seu corpo futuro. Que bonito, né? Depois que o bebezinho não, que o espírito ele é colocado ali e o feto vai se desenvolvendo, né, de maneira assim bem devagar, mas bem organizada, né, sob as bênçãos de Deus, o nosso Pai Criador. Esses espíritos vão sempre visitar a mamãe para ver como é que estão as coisas, para dar um passe nela. Olha que trabalho bonito de amor. E às vezes a gente não compreende, a gente nem sabe que isso acontece. E tratamos de maneira tão irresponsável essa coisa maravilhosa que é a vida. Não ignoro o valor da colaboração afetuosa nesse serviço. Somente aqueles que semearam muitas afeições podem receber o concurso de muitos amigos, e Segimundo deve receber esse prêmio pelos seus nobres sentimentos e elevados trabalhos a todos nós, nestes últimos anos em que se devotou a grandes obras de benemerência e fraternidade. Logo após, penetrávamos o aposento conjugal, onde o espetáculo íntimo era divinamente belo. No leito de madeira, em macios lençóis de linho, repousavam dois corpos que a bênção do sono imobilizava. Mas ali mesmo, Adelino e Raquel nos esperavam em espírito, conscientes da grandeza da hora em curso. Então, os corpos físicos estavam dormindo, do pai e da mãe, mas os seus espíritos estavam ali ansiosos, acordados ao lado daqueles corpos, claro que ligados pelo cordão de prata, mas acordados e ansiosos, aguardando com muita, com muita emoção a presença e o presente maior que era o espírito do Segismundo para reencarnar. Em despertando na esfera densa de luta e aprendizado, seus cérebros carnais não conseguiriam fixar a reminiscência perfeita daquela cena espiritual, em que se destacavam como principais protagonistas. Contudo, o fato gravar-se-ia para sempre em sua memória eterna. Os amigos invisíveis do lar, companheiros de nosso plano, haviam enchido a câmara de flores de luz. Que poesia, meu Deus! Desde a meia-noite haviam obtido permissão para ingressar no futuro berço de Segismundo, com o amoroso propósito de adornar-lhe os caminhos do recomeço. Mais de 100 amigos se reuniam ali, prestando-lhe afetuosa homenagem. Às vezes a gente vai em alguns velórios, né? Tão emocionante, quantas pessoas ali chorando, sofrendo, e a gente não consegue imaginar que quantas vezes também no plano espiritual, recebendo aquele espírito que venceu, né, que trabalhou em nome de Jesus na terra, também existem outros que estão sorrindo, querendo abraçar o retorno. E ao mesmo tempo, sem espíritos nesse momento da volta para a reencarnação, não se despedindo, mas celebrando com ele, ajudando. Que coisa bonita. Alexandre caminhou à nossa frente, cumprimentando carinhosamente o casal, temporariamente desligado dos veículos físicos. Em seguida, com a melhor harmonia, os presentes passaram as saudações, enchendo de conforto celeste o coração dos cônjuges esperançosos. O quadro era lindo e comovedor. Duas entidades ao meu lado comentavam fraternalmente: é sempre penoso voltar à carne depois de havermos conhecido as regiões de luz divina. Entretanto, é tão sagrado o amor cristão que, mesmo em tal circunstância, sublime a felicidade daqueles que o praticam. Claro, imagina você viver no plano espiritual, livre, com um pensamento livre,
podendo realmente executar plenamente todas as suas habilidades. E aí você vem para o plano da carne, esse plano que nos aprisiona, que dificulta diversas ações e tem o seu objetivo. Realmente nós precisamos ter dificuldades justamente porque temos que desenvolver áreas específicas. Então, se a gente abrir demais, a gente não desenvolve nada. Então, é muito importante fechar diversas percepções para que o nosso foco seja específico para aquilo que nos interessa. Mas é uma prisão, é um baque reencarnar. Mas, ao mesmo tempo, quando nós estamos reencarnados, a gente não quer voltar para a liberdade, né? Todo mundo quer viver aqui nessa prisão, que também é muito boa. E nós temos que aproveitar. Sim, respondeu a outra. Segismundo tem lutado muito pela redenção e, nessa luta, vem sendo um servo devotado de todos nós. Bem merece as alegrias desta hora. A esse tempo, observei que a entidade convidada a guardar o reencarnante se mantinha a pequena distância de Raquel, entre os espíritos construtores. Refletia sobre esse fato quando alguém me tocou levemente, despertando minha atenção. Era Alexandre, que sorria paternalmente, elucidando-me. Deixemos os nossos amigos por alguns minutos, no suave contentamento das expansões afetivas. Iniciaremos o trabalho no momento oportuno. Perplexo diante dos fatos novos para mim, eu não acomodara o raciocínio em face dos múltiplos problemas daquela noite. Por isso mesmo, alucinantes interrogações vagueavam-me no cérebro. O orientador percebeu meu estado d'alma e, talvez por esse motivo, deu-me a impressão de mais paciente. Valendo-me daquele instante, indiquei ser de Segismundo, recolhido nos braços acolhedores que o guardavam, e perguntei: Nosso irmão reencarnante apresentar-se-á mais tarde entre os homens, tal qual vivia entre nós? Já que as suas instruções se baseiam na forma perispiritual preexistente, terá ele a mesma altura, bem como as mesmas expressões que o caracterizavam em nossa esfera, né? Imagina, Segismundo tem lá 1,90 m, era mais ou menos que gordinho, careca. Quando ele reencarna e ele vira adulto, ele mantém esta forma, né? Ele tem essas características, já que o perispírito é o formador do corpo físico? Alexandre respondeu sem titubear. Raciocine devagar, André. Falamos da forma preexistente, nela significando o modelo de configuração típica, ou mais propriamente, o uniforme humano. Os contornos e minúcias anatômicas vão desenvolver-se de acordo com os princípios de equilíbrio e com a lei da hereditariedade. Então, se você tem os pais que são baixinhos, Sigismundo podia ter 1,90 m no plano espiritual. Ele não vai vir com 1,90 m agora nesta vida. Ele vai ficar restrito às questões hereditárias. A forma física futura de nosso amigo Segismundo dependerá dos cromossomos paternos e maternos. Adicione, porém, a esse fator primordial a influência dos moldes mentais de Raquel, a atuação do próprio interessado, o concurso dos espíritos construtores. É uma grande combinação, né? A mãe vai influenciar, a mente do reencarnante, os amigos da espiritualidade, que agirão como funcionários da natureza divina, invisíveis ao olhar terrestre, o auxílio afetuoso das entidades amigas que visitarão constantemente o reencarnante, nos meses de formação do novo corpo, e poderá fazer uma ideia do que vem a ser o templo físico que ele possuirá por algum tempo, como dádiva da superior autoridade de Deus, a fim de que se valha da bendita oportunidade de redenção do passado e iluminação para o futuro no tempo e no espaço. Então, é um trabalho que vai envolver as questões da hereditariedade, do DNA do pai e da mãe, e também da influência espiritual de todos esses componentes que nós citamos. Alguns fisiologistas da crosta concordam em asseverar que a vida humana é uma resultante de conflitos biológicos, esquecidos de que, muitas vezes, o conflito aparente das forças orgânicas não é senão a prática avançada da lei de cooperação espiritual. Uma vez eu estava falando com uma médica, e no caso a médica é minha esposa, e ela estava dizendo que quando ela estudou na faculdade esse tema, né, ela via quanta chance podia dar errado e a criança nascer com diversos problemas. Porque são coisas muito sensíveis, né? Então a chance
né, a probabilidade de sair alguma coisa errada era enorme, era enorme. E quando a gente vê, a maioria das crianças nascem perfeitinhas, né? Claro que existem as exceções, mas a maioria dos seres nascem bem perfeitinhos. E aí a gente entende que o caos não existe. Se deixasse ao acaso, com certeza a natureza seria outra. Mas existe uma força, que é a força divina, operada por esses espíritos invisíveis, em nome do amor, que ajustam direitinho, e aí as coisas acontecem conforme o combinado, conforme o acertado. Onde é que eu parei? Deixa eu achar aqui. Acho que eu terminei esse parágrafo, né? Isso. Segimundo terá então insistir uma forma física eventual e imprecisa, por enquanto, ao nosso conhecimento? Com o Instituto esclareceu sem demora. Se estivéssemos diretamente ligados ao caso dele, estaríamos de posse de todas as informações referentes ao porvir, nesse particular. Mas a nossa colaboração nesse acontecimento é transitória e sem maior significação no tempo. Os orientadores de Segismundo, porém, nas esferas mais altas, guardam o programa traçado para o bem do reencarnante. Note que me refiro ao bem e não ao destino, são coisas diferentes. Muita gente confunde plano construtivo com fatalismo. O próprio Segimundo e o nosso irmão Herculano estão de posse dos informes a que nos reportamos, porque ninguém penetra no educandário para estágio mais ou menos longo, sem finalidade específica e sem conhecimento dos estatutos a que deve obedecer. Nesse ponto, o mentor generoso fez ligeiro intervalo e continuou em seguida. Então a gente tem mais ou menos ideia das linhas mais importantes que nós vamos experienciar na Terra. Mas não existe um fatalismo. Nós, através do nosso livre-arbítrio, podemos melhorar ou piorar as nossas existências. Os contornos anatômicos da forma física, disformes ou perfeitos, longilíneos ou brevilíneos, belos ou feios, fazem parte dos estatutos educativos. E é muito importante aí, quando a gente fala belos ou feios, nunca, jamais associar beleza com evolução, nem feiura com atraso espiritual. E nem vice-versa, que às vezes já não, porque se essa pessoa é tão bonita, com certeza essa é o espírito atrasado. Tem gente que pode achar isso também, né? Que a beleza é a coisa de atraso. E não tem nada a ver. Tem muitos espíritos extremamente evoluídos que vêm com uma beleza enorme e muitos espíritos muito evoluídos que pedem também para vir com esteticamente não tão belos assim, justamente para isso não atrapalhar na sua caminhada, né? São escolhas. Fazem parte dos estatutos educativos. Em geral, a reencarnação sistemática é sempre um curso laborioso de trabalho contra os defeitos morais. É isso que a gente tem que entender. Nossos programas são contra as nossas questões morais, nossos defeitos morais, pré-existentes nas lições e conflitos presentes. Pormenores anatômicos imperfeitos, circunstâncias adversas, ambientes hostis, constituem, na maioria das vezes, os melhores lugares de aprendizado e redenção para aqueles que renascem. Então vamos agradecer a Deus as dificuldades, né? A estética não tão bela assim. Não estou falando vocês são feios, não. Estou falando eu. Agradecer a Deus, porque quanto menos facilidades da vida, melhor, mais fácil é a nossa vida moral. Fama, dinheiro, sucesso, beleza, poder, isso tudo é um perigo gigantesco, muito grande, né? A gente sabe de histórias e mais histórias de pessoas que ficaram pelo caminho, que se mataram, que enlouqueceram, que se perderam porque tiveram algo demais. A única coisa demais que nós temos que ter é consciência de quem nós somos verdadeiramente, a consciência verdadeira e trabalhar na seara do mestre. É isso que nós precisamos.
Por isso, o mapa de provas úteis é organizado com antecedência, como o caderno de apontamentos dos aprendizes nas escolas comuns. Em vista disso, o mapa alusivo a Segismundo está devidamente traçado, levando-se em conta a cooperação fisiológica dos pais, a paisagem doméstica e o concurso fraterno que lhe será prestado por inúmeros amigos aqui. Imagine, pois, o nosso amigo voltando a uma escola que é a Terra. Assim procedendo, alimenta um propósito que é o da aquisição de valores novos. Ora, para realizá-lo, terá de submeter-se às regras do educandário, renunciando até certo ponto à grande liberdade de que dispõe em nosso meio. Não poderíamos, porém, indaguei, intitular semelhante prova de destino fixado? O instrutor aduziu com paciência. Não incida no erro de muita gente. Isso implicaria obrigatoriedade de conduta espiritual. Naturalmente, a criatura renasce com independência relativa. Muito importante, independência, mas relativa, e por vezes subordinada a certas condições mais ásperas em virtude das finalidades educativas. Mas semelhante imperativo não suprime em caso algum o impulso livre da alma no sentido de elevação, estacionamento ou queda em situações mais baixas. Existe um programa de tarefas edificantes a serem cumpridas por aquele que reencarna, onde os dirigentes da alma fixam a cota aproximada de valores eternos que o reencarnante é suscetível de adquirir na existência transitória. E o espírito que torna a esfera da carne pode melhorar essa cota de valores, ultrapassando a previsão superior pelo esforço próprio intensivo, ou distanciar-se dela, enterrando-se ainda mais nos débitos para com o próximo, menosprezando as santas oportunidades que lhe foram conferidas. Então, quanto mais você produzir, quanto mais você trabalhar no bem, mais os seus débitos, os nossos débitos, vão se transformando. É como se existisse uma balança da justiça divina. E o amor cobre a multidão de pecados, como nos disse Pedro na sua segunda carta. O amor cobre uma multidão de pecados, isto é, o amor joga o peso dos nossos débitos do passado fora. E aí a balança começa a tender para o outro lado. Através dos condutos naturais, corriam os elementos sexuais masculinos em busca do óvulo, como se estivessem preparados de antemão para uma prova eliminatória. Então, os espermatozoides estão lá loucamente correndo, né? Ou melhor, nadando, em corrida de 3 milímetros aproximadamente por minuto. Surpreendido, reconheci que o número deles se contava por milhões e que seguiam em massa para frente, em impulso instintivo na sagrada competição. No silêncio sublime daqueles minutos, compreendi que Alexandre, em vista de ser o missionário mais elevado do grupo em operação de auxílio, dirigia os serviços graves da ligação primordial. Segundo depreendi, ele podia ver as disposições cromossômicas de todos os princípios masculinos em movimento. Aí você vê a inteligência, a capacidade desse Alexandre, né? Ele consegue analisar entre os milhões de espermatozoides o perfil cromossômico para justamente escolher. A gente não está falando de um espírito comum, trivial, com uma visão simples. É alguém já com muito preparo. Segundo depreendi, ele podia ver as disposições cromossômicas de todos os princípios masculinos em movimento, depois de haver observado atentamente o futuro óvulo materno, presidindo ao trabalho prévio de determinação do sexo do corpo a organizar-se. E às vezes a gente fala, como é que pode? Isso parece tão mágico, né? Algo assim tão fantasioso. Se a gente parar para pensar, a ciência humana é capaz de fazer isso, não através de um simples olhar. Quando eu digo simples, né, a gente não sabe exatamente a capacidade desse olhar, mas através de laboratórios, mais uma vez, jogando a ética fora, podemos escolher sexo, podemos escolher cor dos olhos, várias características. Né? Então, se a gente consegue aqui, e aqui, supostamente, pelo que os espíritos dizem, é muito mais atrasado que o plano espiritual, que dirá no plano espiritual? Após acompanhar profundamente absorto no serviço a marcha dos minúsculos competidores que constituiu a substância fecundante, identificou o mais apto,
fixando nele o seu potencial magnético, dando-me a ideia de que o ajudava a desembaraçar-se dos companheiros para que fosse o primeiro a penetrar a pequenina bolsa maternal. E aí a gente consegue entender, né? Por que existem também algumas doenças. Poxa, que azar! Fulano, o óvulo tinha essa característica do cromossoma, e aí era o masculino, o XY, também tinha essa característica, e logo eles se juntaram, não podia ter sido um outro espermatozoide. Estou inventando aqui uma história. Por quê? Porque muitas das vezes os construtores, de acordo com o nosso planejamento, eles definem qual é o espermatozoide mais apto, o que tem a capacidade para vir com e desenvolver um espírito com um corpo com essa ou aquela característica. O elemento focalizado por ele ganhou nova energia sobre os demais e avançou rapidamente na direção do alvo. A célula feminina, que em face do microscópico projétil espermático se semelhava a um pequeno mundo arredondado de açúcar, amida e proteínas, aguardando o raio vitalizante, sofreu a dilaceração da cutícula, à maneira de pequenina embarcação torpedeada, e enrijeceu-se de modo singular, cerrando os poros tenuíssimos, como se estivesse disposta a recolher-se às profundezas de si mesma, a fim de receber face a face o esperado visitante, impedindo a intromissão de qualquer outro dos competidores que haviam perdido a primeira posição na grande prova, na grande prova, ponto, desculpa. Sempre sob o influxo luminoso magnético de Alexandre, o elemento vitorioso prosseguiu a marcha, depois de atravessar a periferia do óvulo, gastando pouco mais de 4 minutos para alcançar o seu núcleo. Ambas as forças masculina e feminina formavam agora uma só, convertendo-se, ao meu olhar, em tenuíssimo foco de luz. O meu orientador, absolutamente entregue ao seu trabalho, tocou a pequenina forma com a destra, mantendo-se no serviço de divisão da cromatina, cujas particularidades são ainda inacessíveis à minha compreensão, conservando a atitude do cirurgião seguro de si na técnica operatória. Em seguida, Alexandre ajustou a forma reduzida de Segismundo, que se interpenetrava com o organismo perispirítico de Raquel. Uma grande cirurgia, né? Uma grande fusão sobre aquele microscópico globo de luz, impregnado de vida, e observei que essa vida latente começou a movimentar-se. Havia decorrido precisamente um quarto de hora, a contar do instante que o elemento ativo ganhara o núcleo do óvulo passivo. Depois de prolongada aplicação magnética, que era secundada pelo esforço dos espíritos construtores, Alexandre aproximou-se de mim e falou: Está terminada a operação inicial de ligação. Que Deus nos proteja. Sentindo a admiração com que eu seguia, agora o processo da divisão celular em que se formava rapidamente a vesícula de germinação, o orientador acentuou. O organismo maternal fornecerá todo o alimento para a organização básica do aparelho físico, enquanto a forma reduzida de Segismundo, como vigoroso modelo, atuará como ímã entre limalhas de ferro, dando forma consistente à sua futura manifestação no cenário da crosta. Esse capítulo é muito maravilhoso, é muito profundo, não apenas pela poesia da vida, mas pelas informações que ainda desconhecemos. Mas tenhamos a certeza, André Luiz não está dizendo nenhuma bobagem, porque são décadas e décadas desse livro e não apareceu ninguém ridicularizando Chico Xavier, esse capítulo dizendo: isso é um absurdo, lógico que isso aqui é impossível, isso não acontece, ele errou nisso, ele errou naquilo. A gente, de vez em quando, pega YouTube e vê alguns cientistas, alguns médicos, claro, médicos espíritas, mas analisando de maneira muito prática, muito consciente tudo o que foi dito. É claro que a gente não tem como comprovar a questão metafísica, mas tudo o que foi dito de maneira da ciência, da biologia, André Luiz não falou nenhuma bobagem aqui. E aí você olhar Chico Xavier, um mineiro, de uma cidade muito pequenininha, Pedro Leopoldo, ignorante, escrevendo com essa profundidade, a gente vê realmente que a mediunidade existe,
Mais uma vez, não estou desmerecendo o Chico Xavier, mas ele jamais tivera uma educação rebuscada para escrever tão bem e tão apropriadamente assim sobre diversos temas. Então a gente tem que ter essa antena bem ligada, essa mente bem aberta e ver. A mediunidade existe. Espero que vocês tenham gostado. Esse capítulo, como eu disse, é um capítulo sublime. Esse livro, estou pensando em reler em breve, tem que terminar uns 2 livros que estou relendo para começar esse, porque realmente eu já com 50 anos o meu entendimento vai ser outro. É isso mesmo, Albertinho. Gratidão, meu amigo Chico. Muita saudade de você. Vamos fazer a nossa prece final? Obrigado a todos, hein? Vamos fazer a nossa prece. Lembrando o nosso copinho d'água, porque é a hora que os nossos queridos amigos da espiritualidade maior se concentram junto das nossas energias para transformar esse líquido em remédios salutares para os nossos espíritos e para os nossos corpos. Principalmente os nossos espíritos, que o espírito é o modelo organizador do perispírito, que é o modelo organizador do nosso corpo físico. Vamos fazer a nossa prece. Vamos fechar então os nossos olhos. Vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus com uma profunda gratidão. Hoje falamos um pouco sobre a bênção da reencarnação, a bênção da família, a santificação, que é a família. E é com esse coração repleto de alegria, repleto de reconhecimento, que vamos endereçar os nossos pensamentos a Deus Pai. A prece é essa conexão entre a criatura e o Criador. A prece é essa busca entre o filho pródigo que se perdeu, tentando retornar à casa do Pai. O Pai jamais esquecera do filho, apesar de toda a ingratidão. E o Pai é Deus, que sempre nos busca, sempre nos oferece a mão salvadora. Infelizmente, nós olhamos para o outro lado, disfarçamos, fingimos que não vemos, porque temos outros interesses. Mas hoje não. Hoje, nesse momento de prece, estamos justamente buscando o olhar paterno, buscando o abraço daquele que nos aguarda ansiosamente o retorno à casa. Mestre amado, Deus, Pai de infinita misericórdia, aqui estamos pedindo, neste momento, que possamos receber de Ti a saúde, não apenas a saúde física, mas a nossa saúde mental. Blinde, Senhor, os nossos pensamentos, a ira, ao desequilíbrio, ao ódio, ao rancor, ao ressentimento. Blinde, Senhor, as nossas células das doenças que sorrateiramente nos procuram. E se já possuímos, Mestre, alguma moléstia, seja simples ou grave, faz com que o nosso corpo ganhe a força necessária para enfrentar.
Sabemos que seja feita sempre a sua vontade e não a nossa. Mas te pedimos, Senhor, que nos ajude nesses momentos. Obrigado, Mestre amado, que possamos, de todo o coração, guardar tudo o que recebemos na noite de hoje. Assim seja, Senhor. Muito obrigado, pessoal. Muita alegria estar aqui com vocês hoje, nesse espaço que o nosso celeiro de luz nos presenteia todas as quartas e que possamos, de alguma maneira, retribuir àqueles que menos têm tudo o que nós recebemos. Fiquemos com Jesus, fiquemos com Maria e, acima de tudo, fiquemos com Deus Pai que está nos céus. E que, de alguma forma, nossos espíritos estejam cada vez mais unidos e mais presentes no nosso celeiro de luz. Boa noite a todos. Jesus nos abençoe.